ACH 8616, processos patológicos. Obesidade na gravidez. Os objetivos dessa aula são definir a obesidade, conhecer as complicações da obesidade, entender a fisiologia do ganho de peso, conhecer as causas da obesidade, aprender a monitorar o ganho de peso durante a gravidez. Então, depois que você passou por toda essa parte de conhecer a fisiologia da obesidade, como ela é classificada, como ela pode ser, como você pode sistematicamente estudar isso, você vai aprender então a monitorar isso durante a gestação. Conhecer as complicações da obesidade durante a gestação, que é importante, e isso não é só um fator determinante ruim, de prognóstico ruim para a mãe, também é um fator de prognóstico ruim para o feto e a criança e por toda a vida dessa criança. Definição de obesidade. De uma forma sistemática, obesidade é definida utilizando-se um valor numérico, que é o índice de massa corporal, IMC. O IMC ele é a razão entre a massa da pessoa em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros. Então, basta pegar a massa da pessoa, então, por exemplo, a pessoa de 70 quilos, dividido pelo, vamos imaginar que ela tem 1,80 m, então 1,80 m ao quadrado, vai dar um valor aí. Os valores são categorizados. Então, por exemplo, se você tiver um IMC abaixo de 18,5, isso é abaixo do peso normal. Já o peso normal são pessoas que têm de 18,5 a 24,9 de IMC. De 25 a 29,9 é sobrepeso. E então, de 30 a 34,9 a gente entra na primeira classe de obesidade, que é a classe 1. E de 35 a 39,9, a segunda classe, obesidade classe 2. Acima de 40 é obesidade classe 3, também chamada de obesidade mórbida. Esses dados que eu vou mostrar aqui do lado direito são um pouco antigos, mas eu já vou tentar atualizar o máximo que eu puder. Então, números da obesidade no Brasil. Então, a situação está assim: excesso de peso, 55,4% da população, que tem IMC acima de 25. Então, eu estou contando daqui para cá, não só os que têm sobrepeso, mas todo mundo. Nos homens, eu tenho 57,1% e mulheres 53,9%. E com obesidade, aí sim, de 30 para cima, eu tenho 19,8%. Isso é um percentual muito considerável da população, esse também. Mas isso é alarmante. Então, são pessoas que têm IMC maior que 30. E isso é subdividido em 18, dessa população, 18,7% são homens e 20% mulheres. Isso daí é um resultado que ele está divulgado no site da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Também me deu o trabalho de ver o que estava divulgado lá no IBGE. Durante esses últimos 4 anos, o Brasil não conseguiu fazer uma série de atividades importantes que o IBGE tinha de fazer. O governo brasileiro não facilitou e também teve a pandemia, Mas aí estão os dados que você possui até 2019. Então, esses dados eles foram coletados na forma de questionário. Então, você tem 2, a Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, e a Pesquisa Nacional de Saúde. A POF correu de 2002, 2003, 2008, 2009 e PNS 2013, 2019. E o que você vê em roxo, é excesso de peso, sobrepeso. Então, o percentual de pessoas com sobrepeso já em 2002 era muito alto, e isso continua uma tendência de subir, então ele está atingindo um platô aí. Em 60% da população dos homens brasileiros com mais de 20 anos estão em sobrepeso. Nessa população, eu tenho hoje, vamos assumir que esse valor de 2019 não mudou muito, 22,8% da população tem obesidade. Você vê que nessa curva a obesidade só tem aumentado. Então há uma tendência, não tem, pelo menos para a obesidade, não tem uma tendência de saturar como está aqui no caso do sobrepeso. E as mulheres? Para o sexo feminino, então você vê que também é o mesmo problema. Você
tem o aumento do excesso de peso e você tem o aumento da obesidade, sendo que nas mulheres é mais grave. A obesidade já atingiu, em 2019, 30,2% da população brasileira, sobrepeso 63,3%. Então isso mostra para você que a obesidade é um problema importante e que essa aula tem informações importantes para você, que você vai ver no seu dia a dia. Você vai ver, pelo menos na população, 60% da população está em sobrepeso e 30% em obesidade. Isso você pode ver aí quando você está, por exemplo, no transporte público. Bom, o IMC ele não é um valor 100%. O que eu quero dizer com isso? É que ele tem uma limitação. Então, por exemplo, aqui nessas duas imagens eu tenho pessoas que têm exatamente o mesmo IMC. Então o IMC ele não consegue distinguir se o que eu tenho é massa muscular ou tecido adiposo. Então, tanto para esse homem quanto para essa mulher, essas duas mulheres, esses dois homens, né, não consigo diferenciar. Ambos têm o mesmo IMC, porque eles têm a mesma altura, ou seja, o denominador é o mesmo. E o numerador vai ser o mesmo, porque aqui eu tenho a mesma massa. Então, é uma aproximação grosseira. Para corrigir isso, é necessário fazer coisas mais específicas. Por exemplo, usando bioimpedância, aí sim, essa técnica é melhor, porque ela estima massa magra, que é a massa muscular, estima gordura corporal, que esse indivíduo e essa moça atleta que também devem ter gordura corporal, claro, e a água. Porque a água também contribui para essa medida, ela acaba sendo uma agente que confunde, né? Então, aí sim, se você consegue estimar massa magra, gordura corporal e água, você tem um parâmetro melhor. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma gestante, então tem muitos líquidos, né? Então seria mais interessante fazer bioimpedância do que simplesmente medir a massa em uma balança. Bom, logo, o IMC ele não é a melhor definição que se tem, mas ela ajuda quando a gente não tem condições de ter essas balanças de impedância em toda parte, porque isso acabaria restringindo nossa ação, né? Então é caro isso. Você teria que, na verdade, cada um comprar a sua balança ou você fazer isso para uma amostragem da população. Mas existem outras definições. Então, por exemplo, a obesidade é acúmulo de gordura corporal em excesso. Ponto. Essa é uma definição e você mede isso. Com bioimpedância você tem acesso a isso. Mas tem uma outra definição que eu acho melhor, que é essa daqui. Quantidade de energia obtida pelos alimentos é maior que o gasto energético, metabolismo ou atividade física. Então é isso que, na verdade, caracteriza a obesidade, e aí dentro já está o que leva à obesidade. Então o indivíduo ele tem uma taxa metabólica, que é devido ao metabolismo basal, metabolismo de repouso, mais a atividade física que ela faz. E se essa pessoa comer muito mais do que esse gasto, ela aumenta o peso, né? Então é isso. A obesidade ela surge porque a quantidade de energia ingerida é maior que o gasto energético. Mas, voltando para essa curva aqui, né? Uma coisa que deve passar pela cabeça das pessoas, o que explica isso? Então, né? O que é essa coisa que explica esse fenômeno dos indivíduos ganharem peso porque há um desbalanço entre energia gasta e energia consumida, energia obtida, né? Bom, duas coisas podem explicar isso. Uma delas é a mais simples, estilo de vida. A outra é mais complexa, genética. Eu não vou abordar especificamente os genes aqui, mas é óbvio, indivíduos que têm mutação em alguns determinados genes, eu não vou abordar todos, eu vou abordar dois. Né? Determinados genes teriam uma propensão e aí você não tem como corrigir, nem com isso, com o estilo de vida. Mas na grande maioria das pessoas que não tem mutação em nenhum gene relacionado à obesidade, basta modular o estilo de vida. Mas nem sempre isso é fácil também. Complicações da obesidade. Bom, as complicações são câncer, diabetes tipo 2, então eu vou apresentar aqui que a obesidade está associada à síndrome metabólica, trombose venosa, então nos indivíduos obesos também há maior susceptibilidade
de formação de trombos. Esses trombos eles podem fazer várias coisas, produzir um acidente, levar a um acidente vascular encefálico e outras coisas que são complicações muito ruins. A apneia obstrutiva do sono. Então, indivíduos que já têm essa apneia obstrutiva do sono, ela é exacerbada no indivíduo obeso ou sobrepeso. Complicações psicológicas, isso também tem várias coisas aí, tem nuances que estão sociais, e tem nuances que são do próprio indivíduo, da percepção de si mesmo. Dor nas costas, quadris e joelho. E eu não diria que é só a dor que está acontecendo aqui, é algo mais, algo maior, né? Porque o indivíduo que tem mais massa, ele está utilizando essa massa, ele está entregando essa massa para o sistema músculo-esquelético. O esqueleto, ele tem uma capacidade, e essa capacidade, ela pode ter um intervalo aí em que ela possa tolerar, né, um pequeno aumento da massa, mas esse aumento, em certas situações, o aumento é tal que ao longo do tempo leva desgaste. Então, vou ter desgaste, por exemplo, de cartilagem no joelho, né? Então, não é só dor. Essa dor é uma dor que se mantém, porque ocorre desgaste. Complicações cirúrgicas, indivíduos obesos, eles têm muito tecido adiposo, então, às vezes, dependendo do que precisa ser acessado pela cirurgia, isso complica muito o trabalho do pessoal que faz a cirurgia, da equipe médica, né? Porque eles vão ter que sobrepujar essas barreiras aí, né? As camadas de tecido adiposo. Isso dificulta bastante. Hipertensão, doença arterial coronariana, infarto do miocárdio, e essas são as complicações aí. Então, duas dessas complicações estão relacionadas ao coração aqui. Essa aqui, pensando em termos, né, de gestação, isso poderia dificultar uma cesariana. Aqui você tem uma modificação permanente na pessoa, mas acho que o que é mais perigoso de tudo isso aqui seria isso, né, o diabetes tipo 2 e o câncer, né, e a trombose venosa. Essas três aqui lideram mesmo a lista. Ok, voltando para isso daqui, né, a gente viu aí que, devido a fatores genéticos e estilo de vida, podem surgir todas essas doenças. Então, agora a gente vai lidar com esses assuntos, com esses conceitos. Então, fisiologia do ganho de peso e gasto energético. Então, depois que eu expus o problema, agora eu vou tentar mostrar como é que o corpo lida com a alimentação e quais são os fatores que poderiam determinar a modulação do peso. Bom, em primeiro lugar, eu já mencionei isso, né? Que obesidade é um desbalanço entre a quantidade de energia adquirida e a quantidade de energia gasta. Existe um termo chamado taxa metabólica basal, e a taxa metabólica basal é a quantidade de energia gasta pelo corpo em repouso. Então, essa é a quantidade de energia que o indivíduo ele irá gastar quando ele estiver sem fazer atividade física nenhuma. Então, esse gasto energético, ele é aquilo que o indivíduo ele gasta todo dia. Para não ganhar peso, então basta você consumir exatamente a quantidade de alimentos que dá energia que equipara a esse gasto de repouso. Não é isso para o indivíduo que é mais sedentário, né? Aí ele nunca ganha peso, porque ele come exatamente o que ele gasta. Existem formas de você calcular isso. Uma das formas é isso daqui, essa calculadora aqui do portal da Unimed. Vamos dar uma olhada nessa calculadora aqui. Então, aqui, claro, né, infelizmente, a forma como essas coisas são definidas aqui, nem sempre elas são se lida de uma forma que abrange vários problemas, né? A gente sabe que não é só estilo de vida, que tem a parte genética também. Mas, enfim, como que você faz isso, né? Vamos fazer um teste aqui com essa calculadora. Então, vamos pensar que tem um indivíduo aí que tem 70 quilos e esse indivíduo ele tem uma altura de 1,80 m. Então, deixa eu só
Acho que ele não aceitou. 180 centímetros. Entendi por que deu problema aqui. E a idade, vamos pôr a idade de 49 anos. Pronto, aí eu vou calcular. Isso daqui é um valor teórico. Então, a taxa metabólica basal desse indivíduo é 1591,80. Então, significa que, 0,80. Se esse indivíduo comer 1591 calorias por dia, isso se equipara ao valor basal e essa pessoa, teoricamente, não ganha peso. Se a pessoa quer perder peso, basta ela comer um pouco menos de calorias que isso. Então, se a pessoa consumir, por exemplo, 1.500 calorias, então só baixou o 1.580 calorias. Eu baixei só 10 quilocalorias aí. Isso já é suficiente, porque a longo prazo, como o indivíduo consome menos do que aquilo que gasta, ele perde peso. E isso é interessante, porque no ganho de peso também é uma coisa a longo prazo. Então, se você conseguir fazer esse ajuste de forma bem pequena, você também a longo prazo iria perder. E o mais bacana disso daí é que, de uma forma muito simples, né, isso daqui não está levando em consideração o tipo de alimento. Então, eu poderia praticamente comer qualquer tipo de alimento, desde que eu conte as calorias que estão envolvidas. Né? Aqui essa calculadora ela acaba dando umas sugestões assim, de rotinas que a pessoa pode fazer. Né? Então, aqui ele vai dizer que a necessidade diária vai ser o basal, mais alguns gastos que o indivíduo tem. Então, o indivíduo sedentário ele vai gastar um pouquinho mais que isso, então basta ele consumir menos que isso. O indivíduo que tem atividade física moderada, 2.148, e o indivíduo com atividade física intensa, 2.308. Então, significa que quem tem atividade física intensa, ele gasta mais energia. Então, ele poderia se alimentar com um pouco mais. Mas eu acho que o que interessa é só saber o basal e você trabalhar em cima da taxa metabólica basal. Bom, vale a pena depois brincar com isso. Só que, idealmente, né, então isso é o cálculo. Idealmente, o ideal é você fazer exame de calorimetria, em que a pessoa ela vai ter contato com ou um educador físico ou uma nutricionista, e a pessoa vai ser submetida a esse teste. Você coloca uma máscara aqui e essa máscara está calculando a quantidade de ar que a pessoa respira. E esse aparelho ele consegue determinar qual é a concentração de oxigênio presente nesse ar. Então ele calcula, ele estima quanto de oxigênio foi consumido. O consumo de oxigênio ele está associado ao metabolismo mitocondrial. Então essas coisas todas, toda a parte bioquímica disso já foi calculada. Então há um programa de computador que estima isso. Então no repouso, se você faz o exame de calorimetria, você tem a taxa metabólica basal. Porque eu acho melhor isso do que isso daqui. Porque essa taxa metabólica basal ela muda de ano para ano, então seria ideal a pessoa sempre fazer isso, né? E é interessante, né? Então a gestante ela pode se preparar antes da gestação, né? Então até antes da concepção, ela determina isso e é com esse valor que ela tem que trabalhar durante a gestação e pode fazer alguma outra medida para acompanhar isso, para ver se é necessário de adequar um pouco mais para controlar o peso. Então, esse teste, exame de calorimetria, é precioso. Bom, então com isso você já, de certa forma, consegue controlar, né? Se a pessoa não tem nenhum problema genético. A gente está falando de estilo de vida, então você parte para taxa metabólica basal. Mas vamos conhecer um pouco dos fatores genéticos, né? Vamos conhecer um pouco a fisiologia do ganho de peso, do aumento do tecido adiposo. Esse é um modelo chamado modelo do ponto de ajuste para manutenção de massa constante. Então esse é o tecido adiposo do indivíduo. Vamos imaginar aí aquela gordura abdominal. Na verdade o tecido adiposo está por todo o corpo, né? Mas vamos imaginar que é aquela região da gordura abdominal lá. Quando a pessoa come, então aqui está o alimento, né? Ela vai comer, então os lipídios são armazenados no tecido adiposo. Então ele expande, que é sair desse contorno aqui amarelo para essa região tracejada. Ao fazer isso, o tecido percebe que ele expandiu, que ele aumentou. Então, ele secreta um hormônio, a gente chama adipocina, né? É uma pequena proteína chamada leptina, né? Um hormônio secretado pelo tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido hormonal. A leptina, ela é o sinal para reprimir
a síntese de gordura nas células adiposas. Então você não tem mais aumento do tecido. E ao mesmo tempo que ela não deixa sintetizar mais gordura, ela ela estimula a queima da gordura por beta-oxidação. Beta-oxidação é a degradação dos lipídios calcários na mitocôndria. Então, se o tecido adiposo expande a leptina secretada, reduz a síntese de gordura, essa síntese de gordura, por exemplo, pode ser a partir do carboidrato que foi ingerido, e aumenta a degradação da gordura desse tecido. Então, sozinho o tecido ele se modula. Sozinho. Ele tem essa capacidade aí. Como foi que a gente chegou a entender essas coisas? Bom, foi usando modelos animais. Então, esse é o modelo animal, é um rato que é chamado rato obeso, obese, né, em inglês. Então, o gene OB, de obese, é esse daqui. E o animal ele tem o alelo do pai e o alelo da mãe. Esse é o rato normal. OB maiúsculo significa que o gene está funcional. E esse é o rato em que tem mutação nos dois OBs. O gene não é funcional, nem do pai nem da mãe. Então você vê a diferença. Você ter a redução da produção de OB, porque aqui não produz OB, né? A proteína OB, faz com que o animal seja obeso. Depois o pessoal foi ver e descobriu que OB era o gene que codifica a leptina. Existia de animal que ele chamava animal diabético, que ele tinha um problema num gene chamado DB. O animal diabético ele também era obeso. E o animal controle, né, que tinha DB maiúsculo, ou seja, os dois genes DB funcionais, né, ele era magro. Depois o pessoal foi estudar e descobriu que DB é a proteína, é o receptor da leptina na membrana plasmática. Então, criou-se um circuito, né? O tecido adiposo secreta a adipocina, que liga no receptor, e isso controla o peso. Mas o que necessariamente a leptina faz? Logo quando ela é secretada pelo tecido adiposo, ela é transportada pelo sangue até o cérebro, até o encéfalo. E aí no cérebro você tem uma região chamada hipotálamo, que tem destacado aqui 3 núcleos. O núcleo paraventricular, o núcleo ventromedial e o núcleo arqueado. Esses dois são afetados pela leptina. Ao fazer isso, veja, é uma comunicação do tecido adiposo com o cérebro. Ao fazer isso, o cérebro, por sua vez, ele emite um sinal neuronal e esse sinal neuronal ele controla o tecido adiposo. Então ele retorna para cá. O que é exatamente esse sinal? Essa é a explicação. Então aqui seria o axônio daquele neurônio que retornou para o tecido adiposo. E isso daqui é um adipócito. Esse contorno aqui, essas duas linhas azuis é a membrana, né? E isso tudo em amarelo é um adipócito. Aqui você tem uma proteína receptora e aqui você tem neurotransmissores que são secretados nessa fenda aqui, dessa sinapse com esse receptor. O que é secretado aqui é um hormônio também, a catecolamina, a noradrenalina. E isso se liga ao receptor beta-3 adrenérgico. Uma vez ligado aqui, eu dissocio uma proteína G, que aqui tem aquele complexo heterotrimérico de proteínas G. A proteína G se associa a uma proteína de membrana chamada adenilato ciclase, que converte ATP em AMP cíclico, que é o ativador da proteína sinase A. Especificamente voltado para degradação de lipídios, a proteína sinase A, ela atua em cima de uma proteína chamada perilipina, que é essa proteína em roxo aqui. E quando isso ocorre, eu pego triacilglicerol, que são as reservas de gordura que estão nessas gotas de gordura do adipócito, e transformo em diacilglicerol e monacilglicerol, e os ácidos graxos, eles saem do citoplasma, vão para a mitocôndria e são oxidados pela beta-oxidação e gera calor. Assim que a pessoa ela consome os lipídios. Então a leptina foi secretada desse tecido aqui, foi para o cérebro, o sinal retorna, e aí o próprio cérebro faz com que o tecido adiposo queime as suas reservas, né? Então isso é uma manutenção, um ponto de ajuste, né? É o tal do modelo ponto de ajuste. E isso funciona muito bem. Então nas pessoas que produzem leptina e que têm os seus receptores, controlam muito bem, e essas pessoas inclusive podem se colocar em qualquer programa de redução de peso que elas serão bem sucedidas, né? Pessoas que têm mutação no OB ou no DB teriam problemas. Agora,
a coisa não é tão simples assim. Observe esse outro modelo. Aqui eu vou apresentar órgãos. Aqui eu vou mostrar aqueles neurônios dos núcleos arqueados do hipotálamo. E aqui o resultado desse controle, né? Então, os neurônios do núcleo arqueado. Aqui eu tenho um tipo de neurônio que ele secreta esse alfa-MSH, que é a melanocortina. A melanocortina é um neurotransmissor que ele ativa um outro neurônio de segunda ordem no hipotálamo. Esse é o que eu vou chamar de sinal de coma menos, metabolize mais. E aí esse neurônio ele entra em contato lá com o tecido adiposo e faz o indivíduo ingerir menos. Ele representou aqui por um sanduíche pequenininho, né? E queimar mais, que seria queimar mais lipídios na mitocôndria. Então a alfa-melanocortina faz isso, esse sinal neuronal. Mas quem faz esse neurônio produzir alfa-melanocortina, né? A gente vai ver daqui a pouco. Existe um outro tipo de neurônio no núcleo arqueado que ele produz o neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo Y, ele dá o outro tipo de sinal. Ele dá o coma mais, metabolize menos. E como resultado, você tem indivíduos que vão ingerir mais alimento e eles farão menor queima de ácidos graxos, por consequência. Bom, agora, quando você tem a secreção de leptina no tecido adiposo, eu tenho que comer menos e metabolizar mais, certo? Então você já sacou que a leptina ela vai ativar esse neurônio aqui. Ela vai fazer o indivíduo comer menos. A leptina está controlando o apetite, é isso mesmo que você entendeu? E vai fazer queimar mais. Por outro lado, eu tenho que neutralizar o sinal de coma mais, porque ele está ligado aqui, né? Então a leptina ela inibe a produção do neuropeptídeo Y. Então aí está um circuito fechadinho, muito bem organizado. Não deixa o sinal da pessoa comer e faz com que a pessoa pare de comer e metabolize mais. Isso tudo foi feito espontaneamente pelo tecido adiposo. Isso ocorre todos os dias em pessoas que não têm a mutação. A insulina ela é produzida no pâncreas em resposta à alimentação. Então quando você come, por exemplo, arroz e feijão, você secreta bastante insulina, né? Porque os carboidratos do arroz e feijão eles vão virar glicose, isso aumenta a glicemia. A insulina, ela inibe o neurônio que produz o neuropeptídeo Y. Por quê? Porque não faz sentido você comer mais. Há abundância no plasma. O plasma está repleto, após uma refeição, ele está repleto de glicose para você fazer o que você quiser. Então, eu inibo o neuropeptídeo Y. E eu não preciso fazer mais nada aqui, né? Porque isso daqui a leptina vai estar controlando. Mas eu tenho aqui, você vê, é o segundo ponto de verificação. Numa refeição, então, a leptina, se o tecido adiposo contraiu, vai desligar esse neurônio, e a insulina também, em toda a refeição. Por isso que é interessante a pessoa fazer uma refeição devagar, que é para dar o tempo dessas coisas serem secretadas, por exemplo, a insulina ser secretada pelo pâncreas, se difundir pelo plasma e atingir o cérebro e depois dar aquela sensação lá que é a satisfação da pessoa. Então, a insulina também é importante e essa coisa de você se alimentar devagar também. Bom, esses dois sinais aqui a gente chama de sinais de adiposidade, porque aqui eu estou falando que tem o substrato e se eu continuar comendo vai aumentar a adiposidade. E a leptina, ela diz que, olha, o tecido adiposo já aumentou. No intestino é produzido outras proteínas, né? PYY336 e GLP-1. Essas pequenas proteínas, elas também dão esse sinal de inibição do coma mais, metabolize menos. Por quê? Porque o intestino também é um detetor de que há alimento. Então, logo após passar pelo estômago, os alimentos eles atingem o intestino delgado, depois o grosso. Logo no intestino delgado, você vai ter a produção de PPY336 e GLP-1. E isso é o tal do sinal de saciedade. Então, significa que está lá, está tudo bem, e isso já pode saciar a pessoa. Por isso que não é bom a pessoa comer muito rápido, porque ela vai encher o estômago, distender o tecido estomacal, e não vai dar tempo desses alimentos serem processados devagar para começar a aumentar esse sinal. Então, se a pessoa come devagar,
ela começa, né, com pedaços pequenos, esses pedaços têm acesso ao intestino delgado e você começa a estimular a produção desses peptídeos, que dão sinal de saciedade e inibem essa resposta do coma mais, metabolize menos. O estômago também produz uma proteína chamada grelina. A grelina ela é um estimulador dos neurônios que produzem o neuropeptídeo Y. Então a grelina é um estimulador do coma mais, metabolize menos. É um hormônio que faz com que você coma mais. A grelina é um sinal de fome. Na fome, o tecido adiposo, grelina no tecido adiposo, certo? Secreta a grelina. Então vai lá no cérebro e você vê que ela não atua aqui, né? Ela não vai fazer comer menos, né? Ela vai atuar aqui, no coma mais, assim como a leptina. E aí você vai sair estranho, muito bem. Então, se eu como mais, como é que isso daqui ainda está dando um sinal do coma menos, né? Como que eu controlo isso? Bom, o que acontece é que, se esse cara foi estimulado, se esse neurônio ele é estimulado, ele só é estimulado pela grelina, né, na fome, ele manda um sinal que desliga os neurônios de comer menos. É óbvio, se é para comer mais, eu não posso ter o sinal comer menos ao mesmo tempo. Então esse é o controle da grelina. Então a grelina ela é importante. Muitas pessoas se perguntaram, né, mas o que aconteceria então se eu tirasse esse neurônio aqui? Né? Tira esses neurônios, acabou, a pessoa não vai ter mais problema. Né? E eles fizeram esse modelo animal. Né? O que acontece é que após o nascimento, esses animais, eles se mamam bonitinho, né, os camundongos mamam, e depois do desmame, eles não têm interesse por comida e morrem. Então, esse sinal aqui, ele é importante para a manutenção da própria vida. Então não é uma brincadeira tão simples de regular essas coisas aí. É muito mais sério. Esses neurônios aqui, todas as vezes que um deles é ativado, então, por exemplo, se eu ativei isso daqui, a melanocortina secretou, o coma menos ele desliga o coma mais. Né? Lembra? Porque eu não tenho tudo isso daqui, né? Eu tenho só leptina aqui, então eu tenho que desligar esse sinal, porque esse sinal pode estar funcionando. E analogamente, esse neurônio aqui, ele é um segundo ponto de verificação. Então a grelina ativou ele, que desligou esse, e eu tenho esse que também desliga esse, porque ele está recebendo a neuropeptídeo Y, que estimula ele. Então você vê, é bem complexa a rede. Mas o que isso mostra para você é que nas pessoas normais, sem nenhuma mutação, existe uma regulação. E essa regulação ela é dependente da sua atenção plena durante o processo da alimentação. Então, indivíduos que comem devagar e percebem as sensações que estão ocorrendo enquanto ocorre essa mastigação, a digestão, dá tempo de você produzir os sinais de saciedade e aí você automaticamente para de comer. Existem mais coisas que estão associadas ao ganho de peso, né, que são essas bactérias que residem no intestino. Né? Elas influenciam o metabolismo energético e na adipogênese também. Observe esse experimento. Esse experimento é assim, eu peço perdão por estar escrito em inglês aqui, né? Mas o que está escrito aqui é o seguinte, que eu peguei camundongos germ-free, então eles não tinham nenhuma bactéria. Foram tratados com antibióticos para perder todas as bactérias do intestino. Aí eles foram inoculados com microbiota de gêmeos, ou o gêmeo que era obeso, ou o gêmeo que era magro. E aí a gente viu o que acontece com o animal. Para esse animal aqui, ele recebeu as bactérias do transplante de microbiota intestinal do irmão obeso. Após dieta com baixa gordura e alta em fibras, que, veja bem, né, as fibras ajudam a eliminar a gordura, né, e a baixa gordura também vai acabar impedindo o animal de ganhar peso. Mas mesmo com baixa gordura e alta quantidade de fibra, o animal ganhou adiposidade. Ele aumentou em massa. De outra forma, o irmão magro aqui, né, a irmã magra, no caso, coletaram as bactérias, micro-organismos dessa irmã e inocularam no camundongo. E alimentaram com a mesma dieta e a microbiota do animal é a microbiota do indivíduo magro e ele continuou magro. Então, o que isso nos ensina? Que a microbiota determina a massa do indivíduo. Várias coisas, né? A gente viu lá que lá no intestino a gente produz os peptídeos da saciedade, né? E eu acho que é mais que isso. Tem outros moduladores importantes aí que a gente começou a estudar muito recentemente, né?
E a microbiota vem do quê? Ela vem dos alimentos que você come, né? Os alimentos que você come, eles fazem seleção darwiniana das bactérias que residem no estômago. Então, controlar a alimentação é importante, sim. Isso daqui é o resultado desse trabalho, né? Então, aqui é o seguinte, alteração na composição do corpo. Então, aqui seria, em preto, a massa dos adipócitos e aqui a massa muscular. Então, aqui é a massa dos animais em que todos os doadores eram os irmãos gêmeos magros. Você vê que altera muito pouco. E isso aqui é que todos os doadores eram obesos. Aumentou a massa magra, sem dúvida, e aumentou a massa de adipócitos. E aqui quanto que mudou em porcentagem nessa massa de adipócitos. Então você vê que nos magros mudou algo basicamente muito baixo, 0,5, enquanto que nos obesos eu tenho um valor aqui que beira 10 vezes, né? Mais que 10, porque tem um erro aqui, mas enfim, 9 vezes, 10 vezes o valor desse, né? Então aumenta muito o conteúdo de adipócitos, a quantidade de massa de gordura nos animais que receberam a microbiota dos doadores obesos. Esse gráfico aqui, ele vai mostrar o aumento do tecido adiposo, da massa de gordura dos indivíduos, DPC, dias após a colonização com essas bactérias, né? E aí você vê aqui o gêmeo magro, então isso aqui é quanto que alterou a massa do animal. E esse é o animal inoculado com gêmeo obeso. Então você vê que a massa altera, e aí no final, após 35 dias, a diferença é brutal, né? Então, de fato, isso mostra para você que microbiota é um determinante importante. Então, comer devagar, comer os alimentos certos, que a gente vai falar sobre isso daí, e esses alimentos certos permitem a manutenção da microbiota adequada. É possível também ajustar a microbiota para controlar o peso, sim. Existe mais coisa importante relacionada a essa fisiologia da obesidade, que é isso daí, a sobrecarga de triglicerídeos, ou triacilglicerol, nos adipócitos desencadeia inflamação no tecido adiposo, deposição ectópica de lipídios e resistência à insulina no músculo, que é a tal da síndrome metabólica. Deixa eu explicar como essas coisas ocorrem. Então, isso daqui é uma representação do tecido adiposo. TAG é triacilglicerol, são os lipídios guardados aqui. E os adipócitos são células pequenininhas aqui porque tem pouco lipídio. Esse é o músculo, geralmente esse adiposo está perto do músculo, né? Então, às vezes o músculo não tem muita glicose no sangue, eu posso usar glicose para o músculo? Posso, mas eu também posso pegar um pouco dos lipídios e queimar pela beta-oxidação dos ácidos graxos na mitocôndria, né? Então essa é uma possibilidade aqui. Quando isso ocorre? Quando a quantidade de triacilglicerol da dieta é igual à quantidade de triacilglicerol catabolizada. Aquele negócio, né? A energia obtida é igual à energia queimada. Nesse sentido, a pessoa mantém o peso. Se você tem uma quantidade de triacilglicerol, de lipídio, de energia maior que aquilo que é metabolizado, então os adipócitos ficam maiores, né? Então isso aqui é um indivíduo que ele está se alimentando com mais energia do que ele precisa. Então, esse excesso ele é preservado na forma de acúmulo, nas células do tecido adiposo, na forma de triacilglicerose. E se você continua fazendo isso, se a pessoa continua aumentando essa quantidade disso, você vai aumentando a quantidade de lipídios, esses adipócitos aumentados, eles vão começar a secretar proteínas. Lembra que o tecido adiposo é um tecido hormonal. Ele secreta MPC1, que é a proteína de quimiotaxia dos macrófagos. Macrófagos são células do sistema imune. Então eu estou meio que preparando o tecido adiposo para um estado pró-inflamatório. Entretanto, nessas três condições, mesmo nessa, né, o músculo ele ainda é sensível à insulina. Ou seja, se a pessoa ela tem então ela tem um tecido adiposo considerável. Aí ela, por exemplo, come um pão, come um feijão, um arroz, dá um pico de insulina. Essa insulina ela ativa as células musculares que consomem a glicose que está presente do lado de fora, no plasma, né? Então, eu tenho um transporte normal de glicose para dentro da célula. Isso não é ainda a síndrome metabólica. Porém,
há um limiar em que os macrófagos eles começam a penetrar o tecido adiposo, eles infiltram, né, como está escrito aqui. E uma vez lá, eles começam a secretar proteínas, como o fator de necrose tumoral alfa. Né? E aí o que vai acontecer? Primeiro passo, né? Os macrófagos eles vão produzir TNF-alfa e TNF-alfa favorece a exportação de ácido graxo. Ou seja, eu vou começar a enviar esse ácido graxo para o tecido muscular. Ele começa a ser enviado para o tecido muscular. Em seguida, essa gordura vai começar a formar gotículas de lipídios dentro das células, dos miócitos do tecido muscular. E então, esses lipídios ectópicos eles vão impedir a exportação de uma proteína que transporta a glicose para dentro da célula. Existe uma via, né, que é a via da fosfatidilininositol 3-sinase, que é a via que a insulina ativa. Né? Então, ativa a insulina, se liga no receptor de insulina, ativa essa via. E o que essa via faz é levar para a membrana plasmática mais transportadores de glicose, para tirar a glicose que está lá do lado de fora das células. Só que esses lipídios, eles bagunçam esse trabalho. Então, eles não deixam fazer isso. Resultado, a glicose não entra, essa pessoa vai ter um aumento da glicemia e ela se tornou resistente à insulina. A prorrogação desse estado vai levar, isso é síndrome metabólica, né? A prorrogação desse estado vai levar ao diabetes mellitus tipo 2. Então, com isso a gente fechou aí toda essa parte de fisiologia, né? O tecido adiposo, ele produz leptina, grelina, você produz insulina também, essas coisas participam da regulação junto com neurônios do hipotálamo e a continuidade dessa ingesta de calorias maior do que a que é catabolizada vai levar a um estado pró-inflamatório, inflamação crônica e resistência à insulina, e isso pode levar a um diabetes. Então isso é o fisiológico, mas a gente está falando de obesidade aqui e seria interessante explorar suas causas. A gente já viu algumas coisas aí, né, que poderiam ser causas. Então, por exemplo, a pessoa tem a microbiota inadequada. Isso é mais complicado, né, determinar qual é a microbiota adequada. Mas o que eu posso te dizer é que os alimentos corretos vão fazer a pessoa fazer a seleção darwiniana da própria microbiota. Aí sim, essa microbiota evolui apenas com as bactérias adequadas a uma massa tecido adiposo menor. Bom, as causas são o seguinte. Bom, primeiro, fatores genéticos. Né? Então a pessoa pode ter mutação nos genes OB, no gene DB, ou nos genes dos receptores de grelina, de insulina lá nos neurônios do núcleo arqueado. A atividade física, a pessoa pode ser sedentária, então ela não tem o hábito de fazer atividade física diária. A Organização Mundial de Saúde ela é até bem rigorosa, aí, né? Ela solicita que a gente faça pelo menos 300 minutos semanais, né? Mas a sociedade também nos não dá essa oportunidade, né? A gente tem que trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes por semana, e no fim de semana tem que tentar resolver alguns outros problemas que não deu, porque estávamos trabalhando. Dieta também é uma causa, e em particular no Brasil, ele tem uma coisa maravilhosa, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia está aqui. Então, todos esses links, eles estarão disponíveis na descrição do vídeo para você ver. Então, esse é o guia. Durante essa última gestão presidencial que a gente teve aí, antes da atual, que assumiu recentemente, a gente teve que esse guia simplesmente foi retirado do Ministério da Saúde, então tinha interesses da indústria aí de tirar o guia, porque o guia aponta o problema, né? Então vale a pena ler esse guia, é importantíssimo, ele fala de muitas coisas, foi um esforço tremendo para produzir toda essa informação para a população, e é uma pena que nem toda a população tem acesso ao computador, e essas informações riquíssimas aqui. Então eles vão dizer que tipo de almoço que a pessoa pode preparar, e isso está levando em consideração também a condição econômica das pessoas, né? Então é muito bom, vale a pena você explorar esse guia e conhecê-lo para poder dar boas recomendações, inclusive. Então eu
eu exploraria isso. Então, aqui tem o que a pessoa precisa comer e deve discutir também o tamanho da porção, quais são os tipos de alimento que tem que conter nessa refeição. Deve ter a orientação para você comer devagar, para dar aquela resposta da saciedade. Está tudo aí. Vale a pena você ler, né? Então, uma das causas da obesidade é isso. A pessoa não sabe o que comer, como comer, e isso essas consequências. Nós temos esse guia aí. Alguns meses atrás, eu fui dar uma olhada lá no Ministério da Saúde. Está um pouco difícil de achar. Antes era muito fácil achar o guia, mas se você digitar Guia Alimentar para a População Brasileira, você vai achar, né? Mas eu vou colocar o link na descrição. Não deixe de ler. Fatores sociais, sem dúvida, fatores sociais são uma causa muito forte, né? Então acho que até acesso ao guia também seria isso, né? Nem todo mundo tem computador. Mas é assim, dificuldade ao acesso da informação sobre alimentação saudável e dificuldade ao acesso dos alimentos também. Porque não é todo mundo que pode comer, por exemplo, vamos comer oleaginosa, né? Noz, amêndoas, pistache, nem todo mundo vai ter acesso a essas coisas, né? Nem todo mundo vai ter acesso a carne, por exemplo. Carne é muito caro. E aí as pessoas elas acabam optando por produtos industrializados. E esse é o grande mal que o guia critica, que são esses produtos altamente processados. O produto altamente processado ele fornece grandes quantidades de glicose para o sangue. E isso vai fazer com que a pessoa acumule essa glicose na forma de lipídio, no tecido adiposo. E isso pode levar à síndrome metabólica. E é assim que as pessoas ganham peso. Então, a causa da obesidade é isso aí. Fator genético, não tem muito o que resolver aqui, é necessário tomar remédio. A atividade física, isso tem como resolver, enfim, se o indivíduo tiver disponibilidade, né? Mas a jornada diária às vezes dificulta isso. Dieta, sim, as pessoas podem ler isso e tentar, na medida do possível, com a condição financeira que tem, se adequar a essa alimentação e a outros fatores sociais, né, como o dinheiro para ter acesso a essa alimentação e o conhecimento dela, né, do que é uma alimentação saudável. Bom, mas no livro que eu utilizei para preparar essa aula, tem esse tipo de construção que é um pouco mais complexa do que eu mostrei aqui. Eu acho que também vale a pena mostrar. Ganho de peso se deve a dois fatores principais, estilo de vida e fatores biológicos, que são os fatores genéticos e outras coisinhas mais que ele vai colocar aí. Como estilo de vida, fast food e alimento ultraprocessado. Acho que se eu tivesse que dizer em uma frase, um dos fatores mais preponderantes é esse aí. As pessoas adoram isso, adoram fast food e é mais barato do que alimentos integrais. Se você vai num restaurante que tem alimento integral, acaba sendo mais caro que um lugar que tem os ultraprocessados. O pessoal vai mais para o McDonald's, Burger King, com certeza. E esses alimentos ultraprocessados incluem também as bolachinhas, macarrão, todas essas coisas que fazem parte da dieta aí. Não é bom comer excesso disso. Outra coisa que é um problema, tem a ver com o estilo de vida, é o tamanho da porção, né? Então, esse tamanho da porção tem a ver com aquela taxa metabólica basal. Se você já determinou, nem que tenha sido no computador assim, você não teve chance de fazer a calorimetria, né? Mas você fez a continha lá, você sabe quanto tem de calorias nos alimentos, porque isso está tudo tabelado, você acha na internet. Então você dimensiona a sua porção para que tenha aquele valor. E aí, se esse valor equipara ao basal, a pessoa não ganha peso. Refrigerantes abomináveis, porque eles contêm muito açúcar. E aí tem outra coisa que não tem como nós controlarmos, né? A publicidade agressiva dos alimentos ruins, né? A publicidade realmente faz você comer essas coisas aí. A influência familiar, então indivíduos que estão numa família de pessoas obesas, né, tendem a se tornar obesos também. O alto custo da alimentação saudável, que eu já mencionei, e o padrão de trabalho e atividade física. Então, às vezes a pessoa trabalha de domingo a domingo e não tem chance de se cuidar ou de fazer uma atividade física. Fica muito difícil, puxado, né? Então isso é um complicador. Mas a gente vê aqui que o que se pode mexer, né? Não comer os alimentos fast food ultraprocessado, cuidar do tamanho da porção, não ingerir refrigerantes. Aqui é muito difícil, né? Publicidade, influência familiar,
e o custo é muito difícil. Isso aqui tem fatores econômicos, então tem que encontrar alternativas aqui. E esses padrões também nem sempre são alteráveis, né? Então a pessoa ela teria mais facilidade nos 3 primeiros. Isso é responsável pelo ganho de peso relacionado ao estilo de vida. Em relação aos fatores biológicos, doenças endócrinas, então a pessoa pode ter uma doença da glândula tireoide, tem um hipotireoidismo, então ela ganha peso. Esteroides, antipsicóticos, antidepressivos são fármacos que vão alterar a nossa fisiologia e também aumentam o ganho de peso, então eles vão entrar em contato com nossos receptores e mudar o metabolismo. Veja, os antipsicóticos, antidepressivos, eles vão atuar no cérebro, né? Então eles vão mexer com os neurônios do hipotálamo, do núcleo arqueado. Mutação genética no OB e DB, no receptor da leptina, que é o DB, e a própria leptina, o OB, e outras mutações, por exemplo, mutações relacionadas aos neurônios lá do coma mais, coma menos, que a gente viu, né? Que produz o neuropeptídeo Y e a melanocortina. Síndrome do ovário policístico, também quem tem síndrome do ovário policístico está associado também a alta frequência de obesidade. E a microbiota intestinal, que nós vimos que é um fator importante. Dos fatores biológicos, o que você pode controlar aqui, né? É difícil, né? O que sobrou é isso daqui. Controlar a alimentação para cultivar a microbiota adequada. Então são 4 coisas. Evitar os ultraprocessados e fast food, controlar o tamanho da porção, não tomar refrigerantes e controlar a microbiota intestinal comendo os alimentos adequados. Mas aí esses alimentos são de alto custo. É realmente muito difícil resolver essa equação aí. Ganho de peso na gravidez. Bom, então agora nós vimos a fisiologia do ganho de peso. E nós vimos também quais são os fatores envolvidos. Seria interessante poder acompanhar, estão trazendo para a obstetrícia agora, né? Essa aula do curso de obstetrícia. Seria interessante controlar esse ganho de peso na gravidez. Então, o que se pode fazer frente a isso? Bom, uma das primeiras coisas que se pode fazer é medir o peso ao longo da gravidez. E esse trabalho aqui é um trabalho recente, não tão recente, né? Mas o trabalho em si, isso daqui que é um teste clínico, né? Ele foi recém-concluído, né? Ele começou em 2016, ele usou um método de controle de peso que eu acho muito importante divulgar aqui, né? Então, esse Effectiveness of Regular Weight Target Setting and Feedback by Community Midwives within Routine Antenatal Care in Preventing Excessive Gestational Weight Gain, Randomized Control Trial. Então, é um teste clínico randomizado, aleatório, né? Em que verificou a eficácia da medição regular do peso e um ajuste de alvo de peso com esse retroalimentação, com esse retorno, né? Realizado por obstetrizes, profissionais de obstetrícia, como uma rotina do cuidado antenatal para prevenir o excesso de peso ao longo da gestação. Como que é feito isso? É feito usando esse gráfico aí. É genial, eu tenho certeza. Se você é profissional de obstetrícia, você vai gostar do que você vai ver agora. E pode ser talvez uma coisa que você use por toda a sua vida. E esse artigo aí, o link dele também vai estar na descrição. Bom, como você viu aqui, o que tem? Eu tenho um gráfico no eixo Y, eu tenho o ganho de peso em quilogramas, e no eixo X eu tenho as semanas de gestação. Aqui eu tenho um intervalo que está entre essas duas linhas pretas. Aqui tem uma região em branco aqui, que é o que você quer atingir. Você não quer que o peso passe dessas duas linhas que dão margem aqui da figura, né? E aqui eu tenho uma tabela. Então tem a visita da gestante, então aqui tem a semana de gestação, semana 12, 16, 25, 28, 31. A data, o alvo que você quer para peso, o peso que foi medido e outras coisas que você pode colocar. Como que se usa isso? Vamos lá. 12ª semana de gestação, a gestante foi lá e o pessoal mediu o peso. Então ela está aqui, mede o peso dela. Então aqui eu vou colocar a data, né, do dia que ela chegou e você mede o peso. E o peso dela é esse, 61,8 quilos. Ok. Agora eu faço a seguinte pergunta.
quanto que eu gostaria que fosse o peso dela na próxima visita? Bom, isso é muito fácil. Se você olhar aqui, entre essas duas linhas que dão margem, essa área importante aqui, eu tenho essa diagonal, que é simétrica, né? Então aqui está o meu ponto e eu quero que o próximo peso ele caia em cima dessa diagonal da linha tracejada verde. E aí, na 16ª semana, a gestante ela deveria ter target, né, que é o peso-alvo. Então, isso que eu estou olhando aqui, ó, é o alvo. Então, isso hoje, ela chegou hoje, na 12ª. Medi o peso, tá lá, 61. Aí eu pego isso daqui, alinho com a minha reta de objetivos e faço a predição. Daqui na 16ª semana tem que ter, aí você sai aqui, projeta no eixo Y, 63,5 quilos. E aí, após essa visita, você compara e vê o que aconteceu. Então, tá aí. Agora, eu espero que fique aqui, né? Que após a visita vai dar exatamente onde está piscando a seta aí. Então, está aqui nesse quadrado vermelho o meu alvo. Vamos lá. Então, agora eu estou na 16ª semana, certo? Então, chegou a 16ª semana. E aí você mede o peso da gestante. O peso é esse, exatamente esse. Então, isso aqui foi o que eu previ, certo? Eu tinha previsto que ia dar aqui. Ela veio, eu medi o peso, deu exatamente isso. Que bom. Está tudo crescendo conforme esse prognóstico aí, essa trajetória nessa diagonal aí. Qual vai ser o peso para a 25ª semana? Então, eu repito a mesma coisa. Eu subo aqui até a diagonal tracejada, mesma coisa que eu fiz com o outro. Transporto para o eixo do Y, que tem o peso, e aí eu vejo que o peso, que é esse daqui, né, 67, esse vai ser o peso que ela tem que ter na 25ª semana. Então, exatamente isso daqui, na 25ª semana, 67 quilos. Aí, quando chegar a 25ª semana, eu peso e comparo esse valor do peso com esse aqui, e vou assim fazendo sucessivamente. Se o peso sempre estiver aqui dentro desse limiar, tá seguro. Tá bom. O ideal é, na verdade, cair bem na diagonalzinha, né? E aí você ajusta a dieta para que essa coisa fique dentro desse intervalo de segurança. Agora, vamos imaginar que não foi bem assim. Então, chegou a 25ª semana, está aqui. E o X está fora, o ponto ele está fora da região desejada. Então, eu vou, projeto, eu vejo aqui, né? 25ª semana, então esse foi o valor que eu medi. E o valor que eu medi foi esse que está tracejado aqui, 70 quilos. Então, a gestante tem 3 quilos a mais da minha projeção. Como que eu vou refazer o meu objetivo? O objetivo que eu falo é da manutenção de peso, né? Que esse aqui foi o objetivo inicial, né? Não é o mesmo mais, não dá. E eu não posso fazer uma coisa bruta, não, vamos perder esses 3 quilos aí. Não é assim. Então você sabe que tem todo um ajuste metabólico, então a gente tem que fazer uma coisa que é mais gradual. Então o que é feito? Percebe? Isso daqui é o dia de hoje, que a gente mediu, está com 70, está nesse ponto. Isso aqui é onde eu gostaria de ter chegado. Então agora eu vou nesses 2 pontos e tem esse tracejado laranja. Esse tracejado laranja agora é a minha nova reta de objetivos. Então agora sim, eu sei que eu tenho que seguir isso daqui. As distâncias têm que ter o peso sempre caindo aqui, nas próximas semanas. Então na 28ª semana, que é essa setinha laranja, quanto que eu prevejo? Então eu projeto isso pela reta laranja e olho aqui, prevejo que a gestante tem que ter 70,6. Esse é meu target. Esse é meu alvo. Você vê que se fosse pela reta verde, seria praticamente impossível. Ela ia ter que ter 69, 70. Não dá. Então, a gente acabou dando uma concessãozinha e isso é mais razoável. No 79 acho que não, né? É maior, bem maior que isso. Então, a diferença. Então, desse jeito, você consegue fazer uma segunda projeção em que ela é mais gradual, ela é menos agressiva, né? Eu acho que você vai gostar de utilizar isso bem fácil. Então, você viu, né? A pessoa vem no primeiro dia, marca o peso,
Aí você pega esse ponto e essa reta que faz uma reta tracejada, estima qual é o próximo peso, mede o peso na próxima visita, compara, se deu dentro tudo bem, se deu fora, então você vai pegar esse novo peso medido e vai fazer uma outra projeção e seguir essa nova reta. É bem tranquilo isso. Eu espero que isso seja muito útil para as obstetrizes, para os profissionais de obstetrícia. Então isso é para acompanhar o peso durante a gestação e para controlar o peso durante a gestação. Bom, tem que se fazer exercícios. Esses exercícios têm que ser compatíveis com a gestação, exercícios seguros. Os melhores, caminhar, nadar. Nadar é o melhor de todos, porque você move o corpo todo e você acaba queimando muito mais calorias. Então nadar de longe é o melhor de todos, né? E no livro eles também sugerem yoga. Eu tenho... Não que não seja adequado, mas eu acho que yoga não é como caminhar e nadar, em termos de gasto calórico. Né? Yoga vai gastar bem menos. E yoga também não é para perder peso. Né? Yoga é para fazer outras coisas, a integração mente-corpo, sem dúvida é importantíssimo para a gestante. Mas a gente está falando aqui de obesidade. Né? Então essa é a minha opinião particular. Agora, como que você faz isso? Não é simplesmente sair caminhando, sair nadando? Não, tem método. Então a coisa é assim, começa fraco. 15 minutos de caminhada ou de natação 3 vezes por semana. Pouco. Aí você vai aumentar até 30 minutos 7 vezes na semana. Ou seja, a gestante no final, ela tem que estar praticando 30 minutos de atividade todo dia. Logo, há uma transição aí, certo? Há um aumento gradual disso. Então, estou indicando isso com essa rampinha aqui e com esse degradê. Então, de 15 minutos, você vai aumentando lá para 20, 25 e 30, e até você chegar e de 3 vezes para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, até 7 vezes por semana. Esse aumento tem que ser gradual. Então, dá para você fazer, pegando um calendário direitinho, você consegue desenhar exatamente como seria esse aumento aí, e essas são as atividades físicas mais adequadas. Né? A natação de longe é a melhor de todos, mas caminhar também é muito bom. Mas tem que ter a roupa adequada também, porque a gente sabe que a gestante ela tem um maior peso, certo? Então você tem que ter um calçado que propicie um amortecimento adequado para não prejudicar o joelho. Bom, se não controlar o peso, ocorrem complicações. Quais são as complicações maternas da obesidade? Infertilidade. Uma explicação provável para essa infertilidade é que 50% das mulheres obesas apresentam síndrome do ovário policístico. Também está ligado à infertilidade. E que as mulheres com sobrepeso elas acabam produzindo menos hormônio, folículo estimulante, né? Estimulante de folículo, e menos hormônio luteinizante. Né? Então, o que acontece? Você tem aqui o ciclo ovárico e o ciclo uterino. Todo esse ciclo ele é casadinho com a produção dos hormônios. Então, aqui vamos lá, né? O hormônio estimulante de folículo. O SH, ele tem esse nível, depois ele cai um pouquinho, ele tem uma ascensão exatamente no período da ovulação, quando você tem esse nível aqui no ciclo uterino. Né? Então eu tenho que ter isso daqui, mas eu secreto menos disso. Então eu vou preparar pior o óvulo. Né? E o útero também. Analogamente, o hormônio luteinizante, ele tem um valor basal e ele tem um pico bem maior que o FSH, né? E isso vai levar à preparação do óvulo para a fertilização e do útero também. Então, nas mulheres com sobrepeso, eu não tenho isso bonitinho, do jeito como está aqui. Esses valores são menores, então eu tenho menor eficácia de preparação do óvulo para fecundação. E aí tem infertilidade. Outro problema, aumento da frequência de aborto espontâneo. Né? Essa é outra complicação da obesidade. As mulheres obesas têm muita perda. Provável explicação. Bom, a pessoa ela tem sobrepeso, então ela tem já uma prática de se alimentar muito bem, além, né, com a quantidade de alimento maior que a quantidade de energia gasta,
Então espera-se que a glicemia vai ser alta e que, enquanto não tem síndrome metabólica, o nível de insulina vai ser alto. O nível de insulina alto induz o crescimento rápido do feto. E aí, a placenta não dá conta, porque se você está aumentando o crescimento do feto, você tem que ter oxigênio, que é necessário para o desenvolvimento embrionário. Então a placenta não consegue adequar essa demanda, né? E durante a gestação já tem uma demanda complicada, né? Das trocas gasosas no pulmão. E aí, como você tem baixa de oxigênio, ocorre hipóxia. E isso pode levar a complicações do desenvolvimento embrionário e à morte fetal. Então é por isso que tem aborto espontâneo, pelo fato de que a pessoa tem um nível de insulina muito alto, por causa do tipo de alimentação que leva, né? E isso leva a hipóxia e morte fetal. Diabetes gestacional, diabetes tipo 2. Então a gente já viu isso, que tem a ver com a síndrome metabólica. Hipertensão e pré-eclâmpsia, que é perigosíssimo também. Doença tromboembólica. Então esse tromboembolismo é a pior coisa que tem, porque você pode levar, inclusive, até a morte da gestante. E, em particular, a gravidez ela tem uma coisa que a gente chama de tríade de Virchow. Rudolf Virchow foi um patologista polonês, né, que é conhecido como o pai da patologia moderna. Né? Então, essa disciplina chama processos patológicos, né, baseado também nos trabalhos de Virchow. E o que Virchow falou é que a gestação ela tem todos os elementos do tromboembolismo. Estase venosa, ou seja, eu tenho estagnação do sangue dentro dos vasos. E devido ao fato de eu ter uma redução, que é essa setinha aqui, do retorno venoso, e uma menor mobilidade das células do próprio plasma, eu tenho as condições necessárias, uma parte das condições necessárias para poder formar trombos. A outra coisa é que durante a gestação há uma hipercoagulabilidade, né, por causa do aumento dos fatores dos níveis dos fatores de coagulação. E também pode haver lesão endotelial, por exemplo, por aumento de frequência do parto cesáreo, principalmente aqui no Brasil, e porque pode ter maior inflamação do endotélio. Então, devido à manifestação dessa tríade, a doença tromboembólica é mais séria na obesidade. Na obesidade, ela favorece tudo isso daqui. Piora da apneia do sono. Então, as pessoas que têm apneia do sono acabam tendo um aumento da frequência desse problema aí. E a obesidade também pode levar à indução do trabalho de parto. E esse trabalho de parto pode ser prolongado. E pode ser parto cesáreo. Lembra que na cirurgia é um problema você ter muito tecido adiposo. E qual é um dos problemas? Né? Um dos problemas, além de você conseguir passar pelas camadas para ter acesso ao que você precisa fazer, o tecido adiposo ele sequestra moléculas lipofílicas, como os componentes da anestesia. Bom, e por causa disso você pode ter, por exemplo, hemorragia pós-parto e aumento do risco da infecção. E isso acaba também reduzindo a iniciação e continuação do aleitamento materno e levando a sintomas de depressão. A gente viu lá, porque isso está relacionado, a obesidade está relacionada com controle mental, controle de neurônios no cérebro. Eu acho assim, é importante deixar bem claro aqui uma coisa, que além dessas complicações, tem uma outra razão, né? Que eu acho que é importante aí, que 50% das mulheres que morrem próximo ao parto, ou no próprio parto, têm um sobrepeso, ou elas são obesas. Né? Então, se 50% das mulheres que morrem no parto, né, intraparto, estão obesas, então isso realmente é um assunto muito sério de se tratar. Né? Então a gente tem que fazer um ótimo acompanhamento pré-natal e discutir muito bem com a gestante para não chegar a nenhuma dessas consequências aí. Porque isso aumenta a mortalidade materna. Bom, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que vai te dar uma perspectiva de quão arriscado é esse tipo de gravidez com obesidade. Então aqui foi um trabalho, uma meta-análise feito no New England Journal of Medicine de 2022. Aqui eu peço desculpas, está tudo em inglês, mas eu traduzo para você, né? Então, pelo menos as coisas mais importantes aqui. Então, por exemplo, o que são esses números?
quantas vezes mais, quantas vezes mais a pessoa tem chance de desenvolver isso daí em relação a pessoa que não é obesa. Então, por exemplo, né, diabetes gestacional. Então, significa que a pessoa que é obesa, ela tem 3,34 mais vezes a probabilidade de ter a pessoa obesa, né, de ter diabetes gestacional do que a pessoa não obesa. A pessoa que é obesa, ela tem 3,57 mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia que a pessoa não obesa. E também de infecção pós-parto, né, que aí é aquela sepse puerperal que leva à morte. Então a gente está falando de coisa muito séria, né? A morte por sepse puerperal ou por um evento de pré-eclâmpsia. E isso daqui, diabetes, pode levar à perda de órgãos, também está muito sério. Outra coisa que também é importante aqui, que a gente vê, né, por exemplo, em relação ao feto, né, você tem um tamanho grande para a idade gestacional e pode ter macrosomia, 2 vezes mais a pessoa obesa em relação à pessoa magra. E dificuldade no trabalho de parto, que a gente viu isso, né, na slide anterior. 2 vezes maior a dificuldade, né? E a probabilidade de ter cesariana é também dobrada. Então aí a gente vê que essas coisas são um risco considerável. E para o feto e para o neonato? Bom, isso pode levar à normalidade congênita. A gente sabe que excesso de glicose no sangue, nos diabéticos, a gente tem consequências terríveis que vão desde neuropatias até perda de membros, perda de visão, macrosomia, como já mostrou no gráfico anterior, né? Tem mais que o dobro de chance de ter macrosomia, que é o aumento do crescimento da criança, restrição de crescimento intrauterino, dependendo do caso também, natimorto. Agora, o que eu acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. E morte neonatal. Mas agora o que eu queria deixar bem claro, toda mãe, né, que é o melhor do desenvolvimento do feto, que é o melhor filha que ela puder gestar, porque isso faz parte da felicidade que ela almeja. E a obesidade materna, ela é muito perigosa, porque como ela ocorre num estágio muito crítico, que é o desenvolvimento fetal, esse aumento do número de adipócitos, de certa forma, ele ajusta o padrão de adiposidade, de obesidade do bebê, toda a vida. Então, o que aconteceu durante a gestação fica impresso de forma epigenética nos genes dessa criança. Então, se a criança veio de uma mãe que teve uma grande obesidade durante a gestação, ela tem grande chance de ser obesa. E a gente sabe que a obesidade infantil, ela predispõe à continuação da obesidade por toda a vida também. Então, se a mãe quer o melhor, então ela tem que tentar controlar o melhor que ela puder a obesidade. Porque dentro do desenvolvimento, dentro do útero, você já está ocorrendo uma alteração que altera, né, que aumenta o número de adipócitos e ajusta o padrão de obesidade por toda a vida. E se a criança nascer obesa, essa obesidade predispõe à continuação desse estado por toda a vida. Ou seja, esse comprometimento de saúde, ele vai ocorrer a longo prazo também. Resumo. Índice de massa corpórea é aquele índice que a gente usou para poder medir a obesidade. Ele não é perfeito, o ideal é usar bioimpedância, medir quanto tem de massa de adipócitos, de massa magra e de água. Aí sim, principalmente no caso dos gestantes, seria mais interessante, né? Você usar a bioimpedância do que você usar o IMC. E definições de obesidade, acho que a mais importante aí, claro, a gente pode dizer de uma coisa mais simples, né? Acúmulo de gordura corporal, isso mede na bioimpedância. Mas é mais interessante isso, que o gasto energético, que é quanto a pessoa consome, é menor que a energia obtida pelos alimentos. Então isso sugere que deve ser controlada a alimentação. E, óbvio, né, você tem que determinar quanto que é a taxa metabólica basal aqui para
parear isso com isso. Complicações da obesidade: câncer, diabetes tipo 2, trombose venosa, hipertensão, infarto do miocárdio, são das mais graves que eu listei, entre outras. Fisiologia do ganho de peso e adipocinas. Então nós conhecemos a leptina e a grelina. Então a leptina vai lá fazer com que a pessoa coma menos e gaste mais, e a grelina é o hormônio da fome, que vai fazer com que a pessoa coma mais. E essas coisas se intrabalanceiam muito bem. Se não há presença de nenhuma mutação no indivíduo, está tudo lá. Basta usar isso, né? Basta comer devagar, perceber as respostas do corpo e trabalhar essa coisa de controlar a equiparação do gasto energético com a energia obtida. Nós vimos também que microbiota determina o peso, hein? E isso acho que vai ser uma coisa que no futuro vai ser muito comum, a gente fazer ajuste da microbiota antes da concepção. Causas da obesidade: então tem fatores genéticos, né? Então, problemas nos genes da leptina e da grelina, uma redução da atividade física e outros fatores sociais que a gente viu, né? Que tem a ver com dificuldade de acesso aos alimentos saudáveis, por exemplo, ou o que aconteceu e que nós presenciamos aí foi esconderem o PDF da cartilha de alimentação saudável feito pelo Ministério da Saúde, fruto de um trabalho imenso aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, nós aprendemos como monitorar o ganho de peso durante a gravidez, usando aquela tabelinha lá da projeção, e eu espero que essa tabela seja usada amplamente. Já foi fechado um teste clínico em que o pessoal usou essa tabela, então eu acho que é um método validado que pode ser usado agora. Complicações da obesidade durante a gestação. Então você tem complicações maternas, né? Infertilidade, aumento de frequência de aborto espontâneo, diabetes gestacional, diabetes tipo 2, hipertensão, pré-eclâmpsia e doença tromboembólica. Nós vimos que o problema aqui é que, principalmente do aborto espontâneo, aí, que você o aumento da concentração de insulina faz com que o feto se desenvolva mais rápido, aumenta a demanda de oxigênio, e a placenta não atende a isso, ocorre hipóxia e morte. Então acho que realmente a alimentação tem que ser muito bem controlada, porque isso é um risco, né? E a doença tromboembólica nem se fala, porque a formação do trombo pode levar a um AVE ou até a morte. Complicações fetais neonatais. Bom, anormalidades congênitas, é evidente, né, que a gente vai ter mesmo que seja por um curto período, a hipóxia pode trazer consequências terríveis, né? Macrosomia, restrição de crescimento intrauterino, natimorto e comprometimento de saúde a longo prazo, porque durante a gestação e depois dela, a obesidade, né? A obesidade da materna, que imprime por epigenética informação nos genes do bebê, do feto, faz com que o padrão de obesidade da criança já seja ajustado aí, desde o desenvolvimento embrionário. Quando ela nasce obesa, o padrão, se isso se confirma, né, se ela continua se alimentando de forma a manter essa obesidade, a longo prazo ela também terá o problema da obesidade. Essa aula foi preparada com o livro Medical Conditions Affecting Pregnancy and Childbirth, de Judy Bottamely e Maureen Boyle, e com o livro Princípios de Bioquímica de Leninger, 6ª edição.